Como eu ia falando, precisa. Aqui, ó. Como eu ia falando para vocês As I was saying, a respeito o propósito que nós estamos de estar falando a respeito de avivamento. that we are talking about revival. Chame como você quiser, avivamento, restaurando valores, como você preferir. Call it any way you would like. Revival, restoration of values. Mas a questão aqui é que o que Deus tem colocado no meu coração But what God has placed in my heart é estabelecer como que colunas, levantar novamente esses valores da igreja primitiva. is to build the columns from the early church. Nós primeiro falamos durante 2 cultos a respeito de avivamento, do que é um avivamento, And we talked the past 2 sermons about revival and what's revival. e também no último sermão que eu falei, nós falamos, quem lembra? And then in the last one, who remember what we talked about? Ninguém lembra, Natália? Nobody. Irmãos, se você não lembra da palavra, você pode entrar no YouTube e ver ela de novo durante a semana. And if you don't remember, you can go on YouTube and rewatch it. Mas eu estou aqui para te refrescar a memória. Nós falamos a respeito de unidade. But we talked about unity. E eu queria também, dar uma ideia para você. Se você puder, And then I want to give you an idea. If you can, traga um bloquinho de notas para você estar anotando a respeito dessas coisas. bring a little notebook so you can start taking some notes. Porque quando você escreve, você aprende 2 vezes. Você memoriza 2 vezes. Because when you're writing it down, it helps you to memorize it. Você escuta, você lê e você escreve. Because you were listening, then you were writing, and... E Escreve, escuta. Oh, and then you're reading. então, quando você puder, traga. Eu vejo que muitos irmãos já trazem um bloquinho para estar anotando. So I know that some of you already have that habit of taking notes. Mas hoje, eu sei que eu falei para vocês que eu ia estar falando a respeito de mais uma coluna, a respeito disso, de mais um valor. But tonight I'm going to talk about another column, another value. Não, eu ia falar a respeito de Oh. outra coluna, I was going to talk about it, mas eu tive que mudar por causa do tempo que nós temos hoje. but I decided to change it because of the time. E precisamente esse próximo valor, essa próxima coluna, de certa forma, And then this next topic, that is the next column, eu vou usar somente um culto para a gente estar falando a respeito dela, I'm going to use one service to talk about it. mas devido à profundidade do assunto But because how deep it is e a dificuldade de estar falando isso aqui somente no culto, and how hard it is for just talk about it during the service, nós vamos estar fazendo uma espécie de estudo durante os small groups. we are also going to be talking about the same thing during our small groups. Por isso que hoje eu não vou falar a respeito desse tópico. And that's why tonight I'm not going to talk about it. Mas não deixa de estar relacionado com o que nós estamos falando. Eu quero que você abra sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 5. But I'm going to ask you to open your Bibles in Matthew 5, Capítulo 5, versículo 13 ao 16. verse 13th to 16th. É uma passagem conhecida. It's a Jesus está no passage- monte, It's a passage that a lot of people know. Jesus is in the Mount. o sermão da montanha, muitos de nós conhecemos. It's the Sermon of the Mount. E eu tenho certeza que você já escutou essa parte. And I know that many of you have heard about it before. A palavra diz assim no versículo 13: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocar debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, toca nos nossos corações nessa tarde. Lord, in your name, we ask you that Holy Spirit touch in our hearts this afternoon. Que nós possamos estar sentindo esta palavra e guardando ela em nossos corações. That we may understand this word and we
keep it in our hearts. Que não sejam somente palavras que saem da minha boca, mas sejam palavras que vêm do teu trono, Pai. That would not be words coming just from my mouth, but words coming from your throne, Em Father. nome de Jesus. In Jesus' name we pray. Irmãos, o sal, eu vou correr um pouco. O sal, ele é a única pedra, ele é o único mineral que é comestível. Você sabia disso? Do you know that salt is the only mineral that is edible? É a única pedra que alguém pode comer. It's the only rock that someone can eat. Se alguém pode avisar o Gabriel, porque ele está comendo areia, está chupando pedra. And then if someone wants to tell Gabriel, because Gabriel was eating some dirt outside, sand, Para quem não sabe, Gabriel é meu filho, tá? and Gabriel is my son, if you don't know. Mas enfim, gente, o sal, todos nós usamos o sal, verdade? Todos a gente sabe o efeito do sal. We all use salt, and we know what salt's for, right? O sal, ele só tem um ponto, que é o ponto perfeito de salgar, de temperar. And salt has one thing that it needs to do, that is to bring flavor. Ninguém lembra dele se ele está no ponto. Agora, se falta ele ou passaram do sal, todo mundo lembra dele e fala dele. Nobody talks about salt if you have the correct amount, but if it's lacking or if it's a lot, then you're going to be talking about it. E se tá demais, você lembra ele por mais tempo ainda. And then if it's a lot of salt, you may even think about it longer. Porque os teus rins têm que trabalhar mais para poder limpar todo esse sal do teu corpo, te dar mais sede. Because your kids are going to be working harder because you're going to be thirsty all the time. A língua parece um chinelo, assim, que não, parece que por muita água que você toma não mata a sede. And your tongue sometimes feels like it's swollen. Mas aqui Jesus, no Sermão da Montanha, ele compara nós como o sal e como a luz. But in the Sermon of the Mount, Jesus compares us to salt and light. Então, se nós vamos entender isso, nós somos o quê? Nós somos aquele equilíbrio aqui nesse mundo ainda. So to understand that, we need to think that we are the equilibrium in this world. Nós já temos várias vezes falado a respeito da degradação moral e da degradação de valores que tem acontecido no mundo. We have talked about many times about how we are losing our values in this world, E nós não vamos entrar nesse aspecto hoje. but we are not going to talk about tonight. Mas o interessante é que o sal, sabia que o sal só tem duas funções? But do you know that salt has only two functions? O sal ele é só usado para temperar e para conservar. Salt is only used to season and to preserve. Aí você agora lembrou, mas a gente usa sal aqui nas estradas para derreter o gelo, né? And then you think like, oh, but we also use salt to keep the roads from being slick. Mas você sabe por que usam sal? But do you know why? Porque é mais barato, porque o açúcar também derrete. Because it's cheaper than sugar, because sugar also does the same thing. Se você derramar açúcar em cima do gelo, vai derreter, vai fazer o mesmo trabalho do sal. And because if you put sugar on top of it, it's going to do the same thing. Então, o sal ele só tem essas duas funções, temperar e conservar. So salt has these two functions, seasoning and preserving. É engraçado que eu vou falar, porque eu não sabia que o Roberto vinha hoje, And I didn't know Roberto was going to be here. porque aí na Espanha utilizamos el sal para hacer el jamón curado, ¿verdad? Buenísimo de hecho, ¿no? And in Spain, we also use salt to heal. Oh, Conserving. to curado. Oh, to preserve meat, like curate. Fala espanhol também, gente. Ó, olha só, tu vai Curate. descobrindo as coisas. Então, eu tinha pensado em falar a respeito disso, porque ali se usa o sal para poder curar, fazer o jamón curado, muito conhecido em Espanha. Yeah, so there is a ham in Spain that is very well known, and we use salt to curate the meat. Mas como nós, brasileiros, também não ficamos atrás, But also Brazilians don't fall short. nós também no Brasil usamos sal para fazer Shark. carne seca, charque, So we carne also de use sol, tantos salt nomes to para a do the mesma same coisa. thing. And we call it many different words, but it's the same meat. Então, vocês entendem que o sal só tem essas duas funções, verdade? So you understand that salt has only two functions. E se Jesus fala que nós somos o sal, então nós só temos duas funções, que é o quê? Manter o equilíbrio e conservar esse equilíbrio. And as salt of the earth, we have the two functions, to maintain the equilibrium and to preserve the equilibrium. A palavra do Senhor diz no livro de Isaías, capítulo 60, e versículo 2. De fato, você sabia que o livro de Isaías é considerado como uma mini Bíblia? And in Isaiah, we are going to read a passage there, but did you know that the book of Isaiah is considered like a mini Bible? Porque ela tem 66 versículos, 66 capítulos, e a Bíblia também tem 66 livros. Because it has 66
chapters, like the Bible has 66 books, e de certa forma tem praticamente tudo resumido ali dentro. and everything seems to be like in a smaller version of the Bible. É in só that. conhecimento. A palavra diz assim, versículo 60, capítulo 60 e versículo 2 de Isaías. Chapter 60, verse 2 of Isaiah. Isso é uma profecia, tá? It's a prophecy. Em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti se levanta a face de Jeová, e sua glória aparece sobre ti. Amém? Amen. Se Isaías, lá atrás, já estava falando a respeito disso, isso aqui é uma profecia, dizendo que as trevas envolvem a terra, And if Isaiah, way before, was already talking about the darkness involving the earth, hoje nós vemos que realmente essas trevas elas estão envolvendo a terra. and we can see how darkness is so present on the earth now. Eu sempre falo que nós estamos sendo bombardeados 24 horas por dia And we'll be attacked 24 hours a day a respeito de muitas coisas. through many different things. Mas a palavra do Senhor diz assim, mas sobre ti se levanta a face de Jeová. But the word of the Lord said that, but the Lord shall rise upon thee. A palavra do Senhor também diz em 1 João capítulo 5 e 19, não João, primeiro, aquele lá do finalzinho, que diz assim que nós sabemos que o mundo jaz no maligno. That it says that the world lives in evil. Aí de repente você pode dizer para mim, então quer dizer que a batalha já está perdida? So you may say, so have we lost the battle already? Uma vez eu tive uma discussão com meu irmão, discussão no bom sentido, ou seja, conversando a respeito de algo. And I was talking to my brother one day, E nós estávamos falando a respeito precisamente disso. Até que um momento ele me disse, então, de que adianta a gente lutar? Ele falou. then my brother was like, oh, so why fight the battle if we already lost? Nós devemos de continuar lutando primeiramente porque Deus assim nos falou para fazer. First, we need to continue because God told us to continue Não to somos fight. nós que fazemos a transformação, é o Espírito Santo. We don't transform anything. The Holy Spirit does. Mas, da mesma forma que nós lemos na palavra do Senhor dizendo o estado atual do mundo e que as coisas somente vão piorar, And then in the same way that we read the word of the Lord and we see how the world is today and we know how worse it's going to get, nós também temos um exemplo no final sabendo que o nosso Deus ele vai ser vitorioso sobre todas as coisas. but we also have the example at the end and we know that God is going to reign over all of that. Então, se Satanás, que já sabe que vai perder, ele continua lutando, So if Satan that already know that he's defeated, he still fights. por que nós, que já sabemos que nós vamos ganhar, não vamos continuar lutando? And why we that we know that we are going to win the battle, why won't we fight? Assim que não se preocupe pela situação. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse mundo, não tomeis a forma desse mundo. So don't worry about how things are, but not be conformed with this world. Mas da mesma forma que Isaías profetiza dizendo que o mundo está em trevas, So in the same way that Isaiah said that the world is in darkness, Jesus, quando ele está ali assentado no monte, ele pega e nos diz assim, mas vós sois a luz do mundo. but Jesus said in the mount, you are the light of the world. Ninguém, não tem como esconder uma cidade que foi edificada no monte. There is no way that you can hide a city that was built in the mount. Aquelas pessoas que gostam de viajar aqui vão concordar comigo. So the ones that like to travel here, you're going to agree with me. Quando nós estamos viajando aqui nos Estados Unidos, de repente você pega aquele trajeto tão longo, sem nada. So sometimes you are driving for a while without seeing anything. Aí de repente você começa a ver luzes. Se você está viajando à noite, você vê luzes lá no fundo. Você sabe que tem uma cidade lá. And if you're driving at night, if you see lights coming up, you know there's a city over there. O pessoal do Brasil também, quantos de nós não estávamos andando ou viajando à noite e de repente você só vê aquela luzinha lá no fundo? Same thing in Brazil, like when you were traveling at night and then you start seeing like a tiny light. Eu lembro que quando eu morei no Mato Grosso, no Brasil, e era interior, era super interior, mais do que interior, era bem interior. And I lived in this part of Brazil that was far from everything, a rural area. Gostei dessa parte. Far from everything. Às vezes a gente saía para ir, por exemplo, num culto, alguma coisa assim com meus pais.
And we would go to a gathering with my parents to the church. Eu não sei como é que eles achavam o rumo de casa, porque não via nada. And I didn't know how they would find a way back home because we couldn't see a thing. Mas, de repente, quando a gente estava chegando perto da igreja, alguma coisa assim, a gente já começava a ver aquela luzinha lá no fundo, assim, né? But when we were getting closer to the church, we started seeing like this tiny bright light. Por muito escuro, por muita escuridão que haja, não tem como esconder a luz na escuridão. And it doesn't matter how big the darkness is, there's no way it can hide the light. Então, se Jesus falou que você é a luz, não adianta você tentar se esconder. So if Jesus said you are the light, don't try to hide. Sabe o que é a melhor coisa que você pode fazer para a tua vida? Do you know what the best thing that you can do for your life? Brilha. Shine. Brilha porque essa é a função pela qual Deus te chamou. Shine because that's what God called you for. Então diz assim, nós somos luz, And it says we are the light, mas nós somos luz com luz própria. but are we the light with our own light? A palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo... No mesmo livro, ele diz assim que eu sou a luz do mundo, no versículo 14 e 16. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a vida eterna. And Jesus says, I'm the light of the world, and the one who follows me will not be in darkness, but in light, and will have eternal life. Às vezes, parece que nós temos a impressão de que nós somos o dono da luz. And then sometimes we think we own our own light. E eu decido quando eu vou brilhar. And then I decide when I'm going to shine or not. Eu estou na igreja, eu estou no meio junto de outras lampadazinhas ou bombilhas dentro da igreja. And then I'm among other little lights in a church. Agora aqui eu brilho com eles. And then I'm like, oh, now I'm going to shine with them. Mas, de repente, lá fora, em determinados lugares, eu prefiro apagar minha luzinha. And then sometimes in other places I decide to turn off the light. Mas Deus diz assim que nós devemos brilhar porque é Ele a luz. Não tem como nós desconectarmos dele. And God says, I'm the light. So there is no way we can disconnect from it, from E Him. olha como é interessante. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 5 ao 6, diz assim: porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça o quê? A vossa luz. And Eu estou God- correndo, não estou deixando você abrir porque não dá tempo. And God is a command that He asks you among the darkness to shine your light. Porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a vossa luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele ordenou So He commanded que das trevas, o estado onde nós estávamos antes, that from the darkness resplandeça a vossa luz. that you should shine and show your light. Eu já vou terminar, estou a ponto de terminar. And I'm almost done. Tem um filósofo alemão, Friedrich. There's a philosopher, Friedrich, Ele era um filósofo ateu. and he's an atheist. Esse homem, ele é super conhecido por frases que ele deixou. And he's very well known for some of the phrases and things that he wrote. E algumas contraditórias entre elas mesmas. And then some of them are even like they don't agree with one another. Uma das mais conhecidas é onde ele diz: Deus está morto e temos que matá-lo. And then one of them, it's like, God is dead. We need to kill him. E a outra que ele falou, que também é muito conhecida, ele diz assim: olha a indignação do homem, eu não posso crer num Deus que perdoa a todas as pessoas. He said, I won't believe in a God that forgives every person. Eu sinto muito por ele, mas essa é uma das razões pela qual eu creio em Deus, porque ele nos perdoa a todos sem exceção. And I feel sorry for him because that's one of the reasons why I believe in God. It's because he forgives each one of us without exception. Mas esse homem, quando ele estava num leito de morte, ele já estava a ponto de morrer. And when this philosopher, he was about to die, Ele fez uma declaração que para mim soa mais como uma desculpa ou uma justificativa, so he said something that it's more like he was trying to justify himself. mas que quando eu li tocou. But when I read it, it kind of touched me. Ele diz assim: os cristãos deveriam brilhar mais e demonstrar mais a sua fé em seu Salvador. So the Christians should shine more and demonstrate their faith in their Savior. Aí olha a desculpa dele, diz assim: então eu creria em seu Deus.
Because then I would be living their God. Aí ele faz assim: todos os cristãos não são luz. Not every Christian is light. Uma vela, ela não é luz até que esteja acesa. One candle doesn't show light until it's turned on. O fato de você estar dentro da igreja não quer dizer que você está na presença de Deus. Just because you are in the church doesn't mean you are in the presence of God. O fato de você pensar que é luz, se você não brilha, você não é luz. And if you think you're light, if you're not shining, you are not light. Me tocou porque quando eu li essa passagem, eu pensei comigo, é verdade, se nós demonstrássemos mais a nossa fé em Deus e brilhássemos mais, And that touched me because I started thinking, yes, if we would shine more and if we would demonstrate our faith more. e ele não falou nada do que já não está nas Escrituras. And he didn't say anything that is not in the Bible. Porque Jesus diz assim, assim deixai, lá no versículo 16, assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Because Jesus said, you should shine among men so they can see what you're doing and glorify the Father in heaven. Você entende que isso é um mandamento? So do you understand that this is a command? Que nós devemos brilhar. That you should shine. Gente, vamos iluminar esse mundo, continuar iluminando esse mundo com a glória de Deus. So let's bring light to the world and illuminate it with the glory of God. Eu vou aproveitar, vou chamar o grupo já para vir para cá, nós vamos estar terminando. A palavra do Senhor diz assim, lá no mesmo livro de Isaías, capítulo 60, e agora o versículo 1. And in the same book of Isaiah, chapter 60 and verse 1. Deus diz ao profeta assim, põe-te em pé, levanta-te, resplandece, porquanto a tua luz é chegada, e a glória de Jeová raia sobre ti. Você pode se colocar de pé agora? May you stand up now. A glória de Jeová raia sobre ti. The glory of God may be upon you. Nós somos, eu sempre gosto de dizer isso, nós somos portadores, nós levamos algo importantíssimo demais. É a presença de Deus em nossas vidas. The presence of God in our lives. O carregamento ou a carga que nós levamos, ela é valiosa demais. The load that we take, it's very valuable. O que você leva dentro do teu coração agora mesmo, o que você leva dentro da tua vida agora mesmo, ela é valiosa demais. So what you have inside you right now, it's very valuable. E ao contrário de outras coisas perecíveis que são valiosas, And just thinking about other things that may be perishable, but they call it valuable. de repente se você tivesse agora uma bolsa aí com você cheia de pedrinhas de diamante, So maybe if you were carrying a purse full of diamonds, e você decidisse começar a dar uma para uma pessoa e outra para outra, porque você é uma pessoa muito boa, and you decided to share those diamonds with everyone around you because you're such a good person, o que vai acontecer? what's going to happen? Elas vão acabar, vai chegar um momento que ela vai acabar. You are going to get to the point that you already used all your diamonds. Salvo que Deus tenha te dado o poder de multiplicar pedrinha de diamante igual Jesus fez com o pão. Unless God gave you the power to multiply diamonds like he did with the bread, Ele vai acabar. the diamonds are going to end. Mas o que você leva dentro de você, ele não acaba. But what you have inside you, it doesn't have an end. E isso você pode compartilhar com todas as pessoas. And you can share that with everybody. E quanto mais você compartilhar essa presença de Deus, mais presença de Deus vai vir sobre a tua vida. And the more that you share the presence of God with other people, the more of his presence is going to come upon you. Por isso que é gostoso você chegar e começar a compartilhar do amor de Deus para as pessoas. And that's why it's so good for you to go and share the love of God with other people. Sabe aquele momento que você, de repente, não sei, na tua empresa, uma reunião de empresa, alguma coisa assim, que você não sabe o que falar? You know, like a moment that you are together with your coworkers and you don't know what to say. Todos nós tivemos esse momento. You've had that moment before. Se você começa nessa hora, começar a falar do amor de Deus, já pensou nisso? And if that time you start to talk about the love of God, have you thought about that? Eu tive experiência, meus irmãos, de eu estar conversando com uma pessoa e depois que eu saio, depois que eu termino,
I had experiences before that I was talking to somebody, and then when I'm done and I walk away, eu tenho a impressão de que eu falei demais, eu falei bobeira. and then I think like, ooh, I shared too much or I said too much. A gente fica lá conversando de um monte de coisa We talk about a lot of things, e 100% das vezes foram momentos que nós não estávamos falando de Deus. and 100% of the time, it were in times that we were talking about God. Agora também eu tive experiência, meus irmãos, de momentos assim que eu estava esgotado, fisicamente esgotado. But I also had experiences that I was just done. I was so tired. E sentava com uma pessoa e começava a falar a respeito das coisas do Senhor. And that I would sit with somebody and start talking about the things of the Lord. E eu saía dali, eu não saía com a impressão de que eu tinha falado bobeira, tinha falado besteira. And then I would leave that place without thinking that I just wasted time. E fisicamente eu me sentia renovado. And then I also felt like physically renewed. Não estou falando para você que isso é uma regra, isso é uma experiência que eu tive e tenho. And I'm not telling you that this is the rule. I'm just letting you know that this is what happens with me sometimes. O nosso Deus, o nosso Jesus, o Espírito Santo, eles são reais. Because our God, Jesus, the Holy Spirit, they are real. O Espírito Santo, ele está dentro de você agora mesmo. The Holy Spirit is inside you right now. Você agora mesmo, você está sendo portador da glória de Deus. And you are the ambassador of God's glory. Então faça o que diz a palavra, assim, põe-te em pé, levanta-te, colocar-se de pé é você tomar uma decisão, é você tomar uma postura. So do what the word asks. Take a commitment. Decide. Decida deixar essa luz brilhar na tua vida. Decide to let the light shine in your life. Fala isso para Deus nessa tarde. So say that to God this afternoon. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9: Vós sois nação eleita, geração santa. Because the word says, you are chosen, you are holy. Vós sois sacerdócio real, diz a palavra. You are a real priest. E a parte que mais eu gosto: povo exclusivo de Deus, VIP de Deus. Because you are like VIP of God. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua gloriosa luz. To announce the greatness of the one that called you from darkness to light. Aleluia. Hallelujah. Isso para mim, irmãos, é alegria. That's for me, it's joy. Eu sou VIP de Deus, você também. I'm VIP of God and you are also. Vamos brilhar, vamos compartilhar essa glória de Deus, ela não acaba. So let's share the glory of God because it doesn't have an end. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, O nosso Deus, o nosso Deus é vencedor. se Ele é vencedor, eu também sou, aleluia. Nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome, Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu nome acima está. Teu nome imutável todo o poder está em Ti, ó Deus. The power is in you, Lord. O inferno não prevalecerá. Porque o nosso Deus, E nada irá impedir. Ele é mais que vencedor. Eu te adorarei, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer,
Aleluia. Hallelujah. Deixa eu fazer algo que eu sinto no meu coração de fazer aqui agora. So let me do something that I'm feeling in my heart now. Você que está passando agora por uma tempestade. So they're going through Uma Storm. tempestade. a storm. Você crê que Deus, Ele é vitorioso? Do you believe that God is beyond all of that? Eu creio que Ele é mais que vencedor. I believe that He is more than conqueror. O Deus pelo qual eu sirvo, Ele já declarou as vitórias. Because the God that I believe in, He already declared of the victory. Assim que aqui, se você está passando por alguma necessidade agora, So if you are going through a time não of need, importa a classe de problema que você tem, it doesn't matter what type of problem. não importa. Se você quiser vir aqui na frente, eu vou orar por você. Se você não quiser,